sei se me entendem tanto em relação a isso. Eu acho que não. Mas tudo bem, também não vivo com eles por isso. Mas sim, mas a sociedade em si não está formatada para que nós temos de estar sempre todos em grupinhos e a fazer coisinhas juntos. Pois é. Muito amigos. Não, calma, dá tempo. Pois Para é. mim dá tempo. E senti muito isso na escola. Porque eu quando estava no secundário, por acaso, já agora, frequentamos todos a mesma escola. Também andaste nos Barreiros. Sim. Há Deus o Filipe disse-me que Pois andou é. nos Barreiros. Vocês foram da mesma turma? Não. Felizmente. Ele é muito mais velho. É que ele tem. Quando ele disse que tinha. Tens quantos? 30. 30. Ele disse que tinha 30 e eu pensei, fogo. E pessoal que ele tinha 20, 21, 22. É engraçado. Ele tem cara. Muito menos idade, é impressionante. Eu dava-te 40. Não é? Não, 55, num dia mau. Não, isto tudo para dizer o quê? Para dizer o quê? Na escola. E sentia-me um outsider. Sim. Por exemplo, os meus colegas falavam de futebol e eu via futebol e não via futebol. E começava a pensar no Dragon Ball e cenas Sim, que tipo, começava a minha imaginação. Desligavam completamente aquilo. E WWEs e cenas. E pá, não. Dizia nada. E o que eu gostava era de música, era de filmes, Star Wars e Senhor dos Anéis e livros de fantasia. E epá, eu às vezes estava no recreio, onde estavam todos no bar a falar, ontem o Benfica, e dava para mim a vaguear na minha própria mente e a pensar, estes indivíduos são extremamente estranhos, estão aqui a falar de cenas que para mim não... Yeah. E eu, epá, durante estes anos todos, só duas é que se identificavam no meio de quantos colegas nós normalmente temos durante o secundário, pá, dezenas, colegas, dezenas. Da turma. Diz outras turmas, sei. Deles todos, só duas é que se identificavam comigo. Por isso é que é pá. Sim, eu também tive poucos amigos na escola porque também me acontecia isso. Para já, durante vários anos escolares, eu só dava mais com rapazes. Porque, sei lá, porque não queria fazer o que as raparigas faziam. Então havia aqueles grupinhos só de rapazes e só de raparigas e eu identificava-me com os rapazes a ponto de ser tratada como um rapaz. Mas também ainda tenho esses momentos de estar num sítio sentada a ouvir eu gosto muito de ouvir as pessoas a falar e não somente intervir em conversas, porque somente sou observadora e as coisas que acontecem também ajudam-me a pensar e às vezes penso assim, fogo, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eles estão para ali a dizer? Porquê é que eu não vou embora? Tchau. Acontece muito isso, mas acho que também eles se calhar pensam isso sobre nós em determinado momento ou não. Não sei, depende das conversas que a gente tenha. Sim, eu acho que isto é bem clichê, mas de facto, acho que à medida que vamos crescendo, exato, Ficando velhos. sim, Melhor dizer. Realmente, mas eu acho que a nós está-nos a acontecer mais cedo, porque, por exemplo, eu lembro-me da minha mãe ter conversas do género, acho que 40 agora sim que eu estou a começar a cagar para as cenas. E eu acho que a mim está-me a acontecer muito mais cedo, porque há momentos em que eu penso, eu já não quero fazer este frete, eu não tenho que fazer este frete, eu não tenho que estar aqui a levar com esta conversa que não me diz nada, que é zero, que ainda me causa assim desconforto, Sim. e tenho que estar ali, não. Mas o aprender a dizer não demora é e difícil. ainda é difícil em algumas situações, mas também agora tudo acontece muito mais rápido e por isso nós também já somos mais novas que as nossas mães e etc. a tomar essas decisões. Porque também temos o exemplo delas, não é? E vimos elas aguentarem tanto tempo certas situações que agora a gente diz que não, chega, acabou. Sim, eu acho que é isso. Por exemplo, a mim acontece muito, e eu digo sempre isto, eu aprendo muito com os erros dos outros. E eu acho que isso também ajuda bastante no nosso próprio processo de crescimento. É mesmo. Sim, é verdade. Porque estás atenta e também queres evoluir e a nível pessoal que... também a cair naquele Mas Claro. quase ninguém. Quase ninguém. Quase ninguém, infelizmente. E se nós formos então para os mais novos, eu estou com bastante receio relativamente a isso, porque eu não vejo... Claro que há exceções e temos muitos miúdos Pequenas incríveis. exceções. Mas há. Mas eu vejo que há dificuldade em fazer isso, porque temos muita coisa a acontecer, demasiados estímulos e pouco espaço para fazer essa reflexão. Também que falaste em crianças. Vamos falar um bocadinho sobre como é que tu achas, e tu que tens trabalhado muito com as escolas e muito com os jovens,
mesmo a nível de, não tem que ser especificamente igualdade de género, mas as questões da sociedade em si, Sim. aquilo que se chama a cidadania e o estarmos despertos para isso. Qual é a diferença que tu notas de, por exemplo, quando andavas na escola e as conversas que tinhas com os teus amigos e aquilo que está a acontecer hoje em dia? Há de facto uma evolução positiva? Acho que não. Eu vejo um desinteresse maior em relação, ou seja, eles são muito informados, eles e elas são muito informados sobre as coisas, sabem os conceitos todos, às vezes não da forma correta, mas vamos falar sobre orientação sexual e identidade de género, eles já sabem tudo, porque as séries falam sobre, porque tudo fala. O problema é que eles não refletem sobre isso e quase que se sentem na obrigação de fazer parte de uma coisa que não são, porque acham que é moda, e não há um processo de reflexão sobre a questão em si. Ou seja, sabem tudo e não sabem nada. E isso é o que me preocupa. Porque de que nos adianta crianças e jovens saberem o que é um gay, uma lésbica, um bissexual, uma pessoa trans, se depois não conseguem perceber o que está por trás disso, o que é o sofrimento que sentem, aquilo que passam, porque não vivem isso, não experienciam isso, mas dizem que são, porque o amigo é, e porque vem para o meu clube porque é fixe, e isto está a acontecer um bocadinho. E acho que também a nossa função é mostrar a parte que está por trás dessa moda ou dos conceitos, porque infelizmente realmente agora fala-se muito sobre o tema. O pior é que nem toda a gente está preparada para falar sobre eles, nem toda a gente tem formação para isso, e é preciso formação. Pronto. Achas que, sobretudo aqui a nível regional, porque, por exemplo, nestas datas da celebração do Dia da Mulher e etc, e até estamos próximas dessa data, eu vejo que há de facto vários eventos a acontecer. E há uns que às vezes aparece-me assim o programa e eu penso, uau, espetáculo! Não, que fixe! Esta junta, não interessa, vai falar sobre isto e até tem um painel engraçado, um tema engraçado. Depois de repente vou ver o resto da programação. E a maquilhagem. Workshops de maquilhagem, workshops de culinária. Sei exatamente o que é que estás a falar. E eu fico, ok, que é isto? Sim. E depois é assim, a minha mãe foi a uma dessas palestras e depois ela chegou a casa toda indignada porque ela já está farta de me ouvir falar. Não, porque felizmente ela vai captando algumas coisas. E ela disse, olha, mas qual é de facto a origem do Dia da Mulher? E eu disse, mas porquê? É que fulana tal estava a falar sobre isso e disse que aquilo que se anda a dizer na net não tem nada a ver com isso e que é outra coisa completamente diferente e que as pessoas estão todas enganadas. Ok. E a pessoa apresentou-se, tem formação na área, não sei o quê. A minha mãe, ela tem formação superior agora, se é na área. E pronto, ou seja, uma audiência feminina, praticamente, que foram ali supostamente para se informar sobre a data. E depois há estas gafes e que muitas vezes, pronto, as pessoas que se interessam por isto nem sempre estão lá presentes e isto às vezes passa em branco. E para mim, e penso que tu has de identificar com isso, que andamos a lutar tanto por as coisas estarem certas e as pessoas perceberem que a igualdade de género não é de senso comum, não é a opinião que nós temos, é muito mais do que isso. E depois haver estes momentos completamente fora do controle em que se passou esta mensagem oposta. Pois, é porque de repente, e não é por acaso, estamos em ano de eleições e agora vão acontecer imensas coisas porque de repente toda a gente decide pensar sobre elas. Mas sim, as pessoas / entidades querem fazer as coisas para aparecer, mas sem uma base representativa e uma base fundamentada. Isto não quer dizer que nós sejamos as únicas ou que sejamos poucas a saber sobre os temas, obviamente que não. Mas é preciso ter um bocadinho de bom senso e de tentar compreender quem é que já faz trabalho na área, quem é que tem, e não só a teoria, quem é que tem prática diária ou não na área, quem é que conhece os contextos dos sítios onde essas situações acontecem. Porque uma coisa é nós falarmos, por exemplo, de igualdade de género no Funchal e outra coisa diferente é falarmos de igualdade de género, sei lá onde, noutro sítio qualquer. E nós temos que saber adaptar o nosso discurso, a nossa forma de falar, a nossa forma até mesmo de estar,
por exemplo, dentro de uma sala de aula, em que podemos estar mais à vontade e os pequenos já sabem os conceitos, do que, por exemplo, numa universidade sénior. Há temas na universidade sénior que ainda não é possível falar, porque as pessoas ainda estão com, não são todas, obviamente, mas a maior parte, uma mentalidade que não está preparada para receber aquela informação. E nós temos que saber adaptar as coisas a isso. E o que eu sinto por parte dessas entidades, dessas organizações, desses eventos feitos, é que não há esta exploração dos contextos. Toca o disco e toca. Ver o disco. Sim, isso. Parece que é uma cassete que vai para todo o lado dizer a mesma coisa. E nós temos que perceber que não é assim. Seja na igualdade de género, seja em que tema for. O que é que pensas sobre isso? Pois é. Está a refletir. Eu estou a refletir. Porque ainda bem Ele que... vai olhar para mim e pensar, foi um bocadinho de colas. Não, eu ouvi. Não te preocupes. Não te preocupes. Eu gosto de ouvir, como tu também disseste, e adoro refletir, independentemente. Imagina, eu sou um homem. Sim. E estou a falar de feminismo aqui com duas. Claro, mas isso é outra coisa que as pessoas Pois acham. é, outra coisa. Que não é possível. Porque eu durante muitos anos vivi numa bolha. Todos nós. Todos nós. E quem me falou daquilo que é o feminismo e a luta que é, e a causa que é, porque independentemente de nunca o ter vivido, porque sou homem e não passei por metade das coisas que vocês à partida passam por ser mulher, independentemente disso tudo, a Mónica começou-me a abrir os olhos para a causa pelo caminho certo. E a levar pelo caminho obscuro. Nós temos, muitas vezes também temos debates sobre... Isso é ótimo, porque... E no início foi um bocado um debate, porque e a câmara foi com caraças outra vez. Porque pronto, aconteceu com ele, mas acontece com qualquer pessoa e até acontece também comigo em outros contextos, que é, de facto, se tu não vives nenhuma dessas situações e se da tua realidade para ti, tu vives num sítio seguro, ou seja, não tens medo de andar na rua sozinho, nunca foste assediado sexualmente, não tens a noção do que é normal que te faça confusão perceber o que é que exatamente a outra pessoa estava a fazer. E era um bocadinho isso os nossos debates. Ele dizia, mas eu nunca vi, nunca ouvi falar, nunca senti isso. Mas depois é preciso olhar e tentar entender o mundo do outro. E isso provavelmente também já te aconteceu. Sim, isso acontece-me sobretudo... como, por exemplo, isto é só um exemplo, mulheres que estão em situações de violência e no início eu não compreendia porque é que elas não iam embora. Porquê? Porque eu não estava ali, não era eu que estava com aquela pessoa, não era eu que não conseguia, que estava tão metida naquela manipulação, etc. E só há uns anos é que comecei a perceber e a fazer um basta para mim própria quando começava a pensar, mas porquê que esta mulher também é mesmo tonta, porquê que ela não vai embora? Pois é. É uma coisa diária, é uma desconstrução que todos nós fazemos diariamente, e quem fala disto fala de outros tantos temas que ainda eu me sinto a julgar, mas depois consigo parar e fazer esse exercício e dizer, não, Valentina, para de... calma, não é assim, porque não és tu que estás a ler, porque se calhar se fosse tu que estavas a ler, fazias pior. Ou faziste tudo? Pois, é como aquela velha conversa que é o nosso amigo que está numa relação extremamente tóxica e vem falar connosco dos problemas e nós, mas tu és tonta, porque não acabas com isso? Mas deixa de ser tonta, acorda para a vida, amanhã acaba com ele, a vida não tem... Faz caixa, a gente também é uma coisa, vai fazer caixa, não sei. Sim, está certo, mas... E aquela mulher fica, ou aquela pessoa fica em segurança se fizer a denúncia. Às vezes esqueço-me dessa parte e preciso dar um travão para fazer essa reflexão. Mas também é por isso que é bom nós termos estas conversas, porque foi só assim que eu comecei a perceber isso, a conhecer outros contextos. Pois, eu em relação àquilo que é comunicação e aprendizagem, eu tenho uma ideologia que é a forma como se transmite informação não há a forma correta para a maior parte das pessoas. Por exemplo, para mim, eu lembro-me na escola e não conseguia absorver informação nenhuma. Telejornal, eu não conseguia absorver informação nenhuma. Debates televisivos, eu não consigo absorver nada mesmo, zero. Eu não sei se vocês identificam-se da mesma forma como eu. Mas, por exemplo, a comunicação formal e não deixar uma pessoa acabar o raciocínio, para mim, dá-me convulsões. Dá-me quase sintomas de AVC.
É por isso que eu gosto, por acaso, de ler, eu adoro livros, só que eu não consigo ler. O que eu faço é o audiobook. De concentração muito. Tenho ADHD. Tenho ok. ADHD. Ok, era isso que eu ia perguntar, não sabia agressivo. como perguntar, ok. Eu adoro, imagina, os únicos livros que eu li ler foram Os Senhor dos Anéis. E são grandes. São grandes. Mas, é 15 minutos de atenção, depois Sim. volto. Só que e descobri os audiobooks, aí já consigo, porque consigo fazer outras coisas ao mesmo tempo. E depois, se há alguma informação que eu preciso de reter, vou lá, pause, caderno, escrevo, volto. Mas, em relação àquilo que é a informação, eu acho que devia ser tudo formatado. Acho que na TV devia ser transmitido podcasts com convidados, deixar a pessoa falar. Estás a perceber? E não ser aquela entrevista, depois o que os gajos fazem é editam aquilo tudo. Sim. Editam, manipulam, Sim. metem a publicidade no meio, só te fazem, metem a música por trás, sabes? Que é para te fazer sentir aquilo que eles querem que tu sentas. Sim. E depois nós acabamos por. A maior parte das pessoas o que acaba por acontecer é retém aquilo que eles querem que tu retenhas. Claro. Em todo lado, imagina, tu vais ao telefone hoje em dia e tu vais a qualquer plataforma de rede social tem aquela opção que é o balde, é tipo o balde do lixo. É que é depois explora, aparece tudo. É tipo, mesmo que tu não queiras, tu tens de levar com aquilo. E é tudo rápido, estás a ver? É tudo super rápido, super direto ao ponto. E tu vês, às vezes apanhas qualquer coisa, só que apanhas aquilo que eles querem transmitir e não, por exemplo, uma opinião que te faça refletir. Uma opinião que te faça reter e debater e pensar e refletir sobre isso. Isso deixa-me extremamente... Só concordo contigo, Filipe, só que nós tenhamos agora que fazer uma reestruturação radical Pois era. na sociedade, começando pela forma como se ensina nas escolas, Uhum. alterar currículos, alterar formas de ensino, porque nós temos crianças e jovens, como tu, que não conseguem estar concentrados nem Pois é. sentados Uhum. mais do que 5 minutos na cadeira, e a escola não está preparada Não, para não. eles. E porque é que ainda se põe-se que eles é que têm que se adaptar à escola, quando, pelos vistos, não está a funcionar? Pois é. Mas acho que ainda não se percebeu isso. Não, porque imagina, eu como aluno, eu era um aluno horrível. Eu era o desastrado e chamavam-me de mal educado e desastrado e está quieto, vai à rua, sai que já estás-me a irritar, já não... eu tento, para mim é impossível estar a receber aquela forma de comunicar super formal e super, e agora vamos fazer e em 2000 não consigo, para já, porque tu para já não tens espaço nenhum de opinião numa sala de aula. Eu quando me estimulava era quando havia debate não, mas por exemplo, havia uma pergunta e a minha professora favorita foi aquela, não sei se às tantas tu também tiveste, a pessoa de geografia. Professora Maria José. Maria José, o cabelo super volumoso, espetacular. Professora Maria José. Sim. Sabes o quê? Ela dava espaço para nós debater. Ela foi a única professora, ela disse-me uma cena uma vez, ainda bem que estou-me a lembrar, que fez um clique do caraças, que foi, e eu sobrevivi à escola porque tinha sempre a nota para não perder. E não conseguia estudar para mim era tipo, portanto eu não estudava, e passei tudo no 10. E ela disse-me uma cena que foi, ela disse-me assim, acabou a aula e ele foi ao meu lado e disse assim, se tu continuares sempre no medíocre, nunca vais ser ninguém na vida. E basou. Na altura, quando tu falaste de idade, ego, revoltado. Aquela gaja pensa que é quem? E hoje em dia isso faz bué sentido. Juro-te, é uma cena que eu nunca esqueci na minha vida. Às tantas, ao outro miúdo ia causar um... Ela foi horrível para uma aluna que tinha de facto muita dificuldade. Eu passei-me com essa professora N vezes porque não concordava com a forma como ela expressava diretamente as suas opiniões. É porque ela no fundo fazia mesmo, era humilhação à frente de toda a gente. É porque eu estou a achar muito estranho. Muito estranho. Porque, pronto, e pode ser só a minha visão, porque assim, tinha colegas que a adoravam e ficavam a falar com ela se fosse horas. Mas depois era um discurso também muito hipócrita e muito manipulativo. É a tua perspectiva? Pronto.
Não tenho essa percepção. Eu gostava, se for a mesma professora, Uhum. gostava muito das aulas dela, porque lá eram aulas diferentes Pois em que é. nós podíamos Debater e falar. temas atuais, não só Sim, sim. atuais da altura Sim, que claro. que já fui correto. Sim, 10 anos atrás. Oh meu Deus. Para 15. ti, para mim, para mim, já tenho 34. Sim, 20 anos atrás. Não, menos. Então tínhamos. Eu acabei com Eu 18. acabei com 17. Tem quase 20, Filipe. Tenho quase 20. Para mim tem. Lamento informar, nós não estamos a ficar Sim. velhos. Sim, e para ti 10 vezes 20. Tenho 15. Quantos anos tens, Mónica? Eu tenho 27. Para mim tem 10. Saí com 17 da escola. Mas deixaste a passar. Sim. Só para ela ficar contente. A Vitória Moral? Não, mas. Mas é que como é que se muda isto? Pois, essa é a questão. E às vezes eu penso sobre isso, mas como é que se muda isto? Isto era preciso aqui, sei lá, para já tem que começar na legislação, mas quem faz as leis? Passa de homens, velhões para lá que não lidam. Eu acho que, para já, para ser política, antes de seres político, tinhas que estar a trabalhar com as pessoas, não é seres de um gabinete e ir para a política, porque isso não dá certo. Tenho percebido que pessoas que estão na política, infelizmente, depois também temos um contexto político que não deixa essas pessoas sobressaírem. Mas o que eu percebo é que pessoas que lidam com as outras pessoas, que estão na prática a trabalhar sobre os temas que defendem, quando tentam um lugar na política, eu percebo que há ali um conteúdo que outros não têm. Mas eu também não sei responder como é que mudamos isto. É irmos nós para a política? Não, obrigada. Não me vejo nisso. Não sei. O que eu acho que. Nós já falámos sobre isto aqui várias vezes e dei um exemplo que é aquilo que eu acho que devia acontecer, que era desconstruir tudo aquilo que é o sistema político. Você já viram o filme do A Mónica está a rir? A Mónica está a rir. A Mónica está a rir. Porque eu sou completamente apolítico. Apolítico mesmo. Não acreditas em partidos políticos? Não, para mim é Querias o que é tribalismo. monarquia? Tribalismo. Os partidos políticos são tribos. E eles ganham, no fundo, o objetivo deles é ganhar a atenção das pessoas com aqueles debates ofensivos. Ou seja, imagina, eu sou de esquerda e de direita. Agora, eu para ganhar aquilo que é a atenção dos meus seguidores, entre aspas, é dizer mal de ti, dizer que tu não prestas, e que as tuas opiniões são erradas, e que tu és uma vergonha. Aquelas cenas que os gajos dizem, insultam-se, que é para o pessoal da minha tribo ficar tipo, este gajo é o maior. Sim, E depois o da tua tribo fica tipo, olha, mas como é que este gajo está aqui? E aquilo que eu acho que ia acontecer era o oposto. Que era, já viste o filme dos Avengers? Não. Desculpa. Ok, mas sabes o que é? Sei. Porque até da nossa idade havia Lá desenhos sei, animados. A Marca está a rir. Ela quer me espancar neste momento. E era, nós agarrávamos, criávamos os Avengers, destruíamos a política e íamos buscar o gajo de tecnologia, o gajo das pessoas, o gajo da sociedade, o gajo de psicologia. Estás a ver? Sim. E tínhamos 0 pessoas da política. E o que é que fazíamos? Essas pessoas juntavam-se e juntas, não umas contra as outras, criavam várias propostas. E essas propostas, sim, a Marca está a adorar isto. Mas isso no fundo é política, é só que estás a dar outro nome. E Calma. outras- Imagina. Calma, mas isto não há influência de partidos. Imagina, os partidos políticos supostamente são pessoas que se juntam de diferentes áreas. Tu tens, e os próprios partidos fazem questão de ter uma pessoa da psicologia, uma pessoa da engenharia, uma pessoa de não sei de quê, para criar medidas propostas. O problema é que depois na prática o poder vale sempre mais do que o resto. Mas tu não votas nas medidas, votas no partido. Mas não faz sentido nenhum. Eu voto nas medidas. Pois também eu. Porque se tu me perguntares em quem é que votaste, se eu disser que votei em diferentes partidos para as europeias, para as nacionais e para as regionais, Pois não faz sentido, pois não. para mim faz sentido. Como é que votar em temos- pessoa- Está bem, mas cada decisão que é tomada não devia ser votada. Pela Pelas- população, Pelo povo? todas. Todas. Tenho de se dividir sobre isso, porque as pessoas não estão educadas e preparadas para votar certos temas.
Por exemplo, conflitos, por podia, exemplo, podia não sim. chegar a acordo e depois. Por Ou exemplo, seja, imagina, o que temos de mais recente é a eutanásia. Se Hum. levássemos a referendo, muito provavelmente a eutanásia não passaria. Mas Não isso- seria legalizado. Isso é uma cena que faz-me extremamente confusão, que é como o aborto. O aborto foi por referendo. Mas foi preciso um trabalho. Mas há questões que não me cabe a mim votar. Por exemplo, imagina, Exato. se tu não... Mas são situações específicas. Então, ok, Que não- teríamos que determinar só estas pessoas votam para isto. Complexo também. É complexo. Mas eu acho extremamente estúpido pessoas que não entendem a causa e nunca sequer tiveram doentes na vida ou incapacitadas de fazer algo na vida. Começam a julgar e opinar sobre uma cena que nem entendem, nem percebem. Sim, sim. Como por exemplo, imagina, eu dar opinião sobre uma mulher não deve abortar é só estúpido. E nem devia abrir a boca para falar sobre isso. Eu percebo o que tu queres dizer. Mas Porque isso- nunca na vida vou ficar grávida. E nunca na vida vou ser mulher. E há coisas que eu nunca vou entender a 100%. Por isso eu posso dar só um glimpse, Pá, como é que se diz? E tu tens Sim. um trabalho fundamental que é junto dos teus pares homens, se tiveres a informação, mesmo que nunca vais precisar de abortar nem nada disso, mas tens a informação necessária para falar com eles que provavelmente nunca pensaram nisso. Esse tema nem entra. Nem entra. Nem entra. É que tipo, eu por acaso. Então imagina, um amigo teu, a namorada engravida, e ele aborda isso numa conversa entre vocês. Sim, só se for nesse caso, que os homens falam disso. Senão é tudo de caralhadas e de. Mas não é sobre as caralhadas, podes. tens que trocar de amigos. Isso só é muito mal. Não, mas imagina. É uma cena que por acaso estive há dias a pensar que é. O que é que acontece no núcleo de homens amigos isolados? É completamente daquilo que acontece no núcleo de amigas isoladas. Os temas são completamente diferentes. O nosso foco é completamente diferente. Depende. Eu acho que depende. Porque, imagina, eu sempre me dei com raparigas. Os meus grupos de amigas sempre foi raparigas. E eu acho que essa coisa que às vezes dizem de no grupo de raparigas não se fala de nada de jeito e não sei mais o que, não sei o que mais. Eu acho que depende um bocadinho. Porque imagina, mas isso é o que tu queres dizer, mas há grupos em que eu posso falar de cenas com elas que não têm nada a ver com partes emocionais, nem sequer vamos deep nas coisas, porque cada uma tem. Aliás, chega a um ponto em que com as minhas melhores amigas, às vezes era preciso puxar para elas quando elas já estavam mesmo bem lá em baixo, porque elas não desabafavam, não falavam e não expressavam o que é que estava a acontecer na vida delas, e foi preciso insistir um bocado, porque as conversas às vezes são mesmo, porque eu acho que é da sociedade, são mesmo mais superficiais, mais do estamos todas bem, estamos todas felizes e estamos todas naquele momento auge da vida, e não há momento para parar e pensar, não, mas como é que tu te sentes? Claro, e eu acho que em todos os grupos independentemente de sexo e isso, devíamos falar sobre isso. Mas o que eu quis dizer inicialmente é, imagina, tu num grupo de amigos há muita prática do roast saudável. Que eu nunca conheci nenhum grupo de raparigas que faça isso, por exemplo. Não, desculpa. Eu nunca vi Pergunta à Catarina, à Joana e à Luísa, se não é Roasting. nós fazemos umas às outras. Ai, não Eu acredito. conheço grupos de raparigas que fazem isso. E elas não se ofendem Não, e nem ficam chateadas com isso. que eu saiba não. Pois, que sabe, tu sabes, não. Mas também que tu saibas, eles não ficam. Ninguém te garante que não há um gajo que não gostou do hosting que tu fizeste e que foi para casa e ficou um bocado lixado para Achas que chorou? ti. Talvez, Não sei lá. sabes. Eu vejo isso nas turmas. Os meninos, os rapazes a fazer isso uns com os outros. E há ali alguns que sentem, mas não podem mostrar que sentiram. Claro que o homem tem de ser forte. Pois. E depois também, em relação... E porquê que eu abri isto? Porque, imagina, se eu, homem, imagina, sou bom amigo da Mónica, por acaso não é um bom exemplo, nós temos boa abertura para... Eu olho para ela e digo, estás com um ar de merda, amiga, e esses olhos parece que... Sim. Sim, não há problema nenhum. Mas se chegar para uma rapariga, por exemplo, que tem excesso de peso, E disseres que. é mau, ele leva bué... Há dias não. Nós temos um vídeo no... Mas acho que isso é no geral. Ninguém chega ao pé de uma pessoa que não conhece bem e diz: olha, vai. Não, mesmo conhecendo bem. Se um homem falar sobre isso leva bué, é errado e
onde às vezes o objetivo não é ofender, estás a ver? Estou a pensar sobre isso, porque eu já tive excesso de peso. E estou a pensar como é que eu me sentiria, ou como me senti. Tens razão. Eu ficava bastante. Mas fosse homem ou mulher. Mas para ti é mais. Se tu chegares ao pé de um gajo e falares do físico dele. Mas uma coisa tu dizias, estás com uma cara de merda. Mas é gozar com ela. Não é? Porque a Mónica sabe que não tem uma cara de merda. Mas agora, imagina. E ela sabe que eu estou a fazer humor. Sim, aquilo... agora uma pessoa com excesso de peso sabe que tem excesso de peso todos os dias da vida dela. E tu chegares lá e outra vez lembrares isso. É um exemplo um bocadinho diferente. Sim, mas aquilo que eu estou a referir quando digo isto é no sentido humorístico. Sim. Porque aquilo que existe realmente é nenhum preconceito. E estou-me a cagar se a pessoa é gorda, alta, magra. Para mim. Sim. Pá, mas às vezes gosto de fazer piadas com cenas, estás a ver? Gosto de fazer humor. E é extremamente difícil fazer humor. É muito mais fácil fazer com um homem do que fazer com uma. O meu namorado também é assim como tu. Ele também brinca com tudo e mais alguma coisa. E eu tinha alguma dificuldade Em aceitar. Nem era perceber como é que ele podia brincar com aquilo e ficava até a olhar para ele. Pois é. Mas depois ele ajudou-me a desconstruir isso e eu vi o programa do Bruno Nogueira, o Tabu, que também fala sobre isso. E já consigo perceber que eu própria tinha dificuldade em rir de algumas coisas, porque estás a rir sobre isto, Montana, pelo amor de Deus, se as pessoas veem. Mas eu acho que isso não é saudável. Exato, era uma pressão tão grande, mas eu já fiz esse clique, ok, ri, tipo, dizem uma porcaria dentro de uma sala, até pode ser ofensiva, mas as pessoas riem porque aquele primeiro, eu também ri, e depois pronto, ok, agora já rimos, vamos agora pegar nisso e vamos desconstruir isso mesmo assim. Mas eu tinha essa dificuldade em rir das coisas, impressionante. E eu sobrevivi, eu estou vivo, porque consegui fazer esse clique. Pois. Já estive num quarto com a Mónica e outra nossa amiga na Bulgária, bem longe daqui, e eu fiz um mini stand-up de comédia sobre coisas que aconteceram no meu passado e elas, em vez de chorar, estavam a rir, as duas. Mas não, tu estavas a chorar, de rir. E tipo, e é uma forma saudável. Tu exores ti próprio. Sim, também de mim próprio. Também tem essa diferença. Mas estás a perceber? sim, estou. Agora tens que ver todos os contextos. Há humoristas que eu adoro, há outros que não. O Rui Sinel de Cordes. Adoro. Pois, mas eu ainda não consigo achar piada aquele. Mas tens o direito de não achar piada, claro. Mas eu percebo, vejo tanta gente fascinada por ele e eu não consigo encontrar ali. Estás a perceber? Mas eu acho que é um bocado também aquela coisa que falávamos. Por exemplo, eu já me senti culpada por adorar o Rui Sinel de Cordes. Pois, acredito. Porque e houve uma altura que ele era extremamente criticado por fazer piadas machistas e sexistas. Está um bocadinho mais calmo. Eu acho que a idade também ajudou-lhe a calma. Os últimos shows já não foram tão agressivos, acho eu. Pronto, depende do que cada um vai achar que é agressivo. E de facto, depois a pessoa sente aquela pressão de mas eu acho mesmo piada aquilo. Mas eu já consigo rir. Já consegui E nem te sentes melhor? Sim, muito melhor. Desde que eu comecei a rir das coisas, houve uma leveza tão grande. Temos de rir. Temos de rir, eu acho que temos de rir. Pá, vai haver sempre aquelas pessoas que vão. Eu acho que o que é preciso fazer é este exercício de perceber. Eu acredito que o humorista, quando está a atuar, não está a ser ele, está a ser um ator, uma personagem. E não acredito que o Rui Sinel de Cortes esteja numa fila da padaria e vê um miúdo com uma deficiência qualquer e começa ali a fazer roast, obviamente. Ele já deu vários exemplos. Ele fez. Quer dizer, agora já não sei se foi ele, se foi outro, porque eu gosto do humor negro. Mas, por exemplo, se não foi ele, foi o Guilherme Duarte. Um deles, acho que estava a gozar com um rapaz que estava em cadeira de rodas. E o miúdo delirou com a piada. Ele adorou a piada e no fim até veio e fez questão de agradecer por ele não deixar de fazer piadas com ele só porque ele tem aquela tipo de limitação. Porque ele não é diferente dos outros. Então, se faz piadas com gordas, altas, magras, porquê que não haveria de se fazer com ele? E pronto, eu acho que isso também é giro. E acho que isso também ajuda a desconstruir aquela ideia de que é a opinião do humorista. Não, é o trabalho dele. E se nós formos a pensar, tudo pode magoar alguém. Vais fazer uma piada com alguém com uma unha encravada, alguém com uma unha encravada pode ficar ofendido.
Alguém que teve um acidente por causa de uma unha encravada e que mudou a vida dela completamente vai Certo, sentir-se ofendida sobre essa certo. piada. Certo. E depois vamos entrando também aqui nas questões da... Por exemplo, há dias vi que iam mudar algumas palavras num livro muito famoso. Iam deixar de escrever a palavra gordo. Porque é ofensivo dizer gordo. Gente... Não, nós estamos é que eu sou extremamente contra alterarmos as histórias de infância, os Também contos, completamente contra, porque acho que é a partir deles que nós podemos trabalhar as questões Exatamente. com o que já está escrito. E por favor, a escrita, não sei se vocês se lembram, há 2 anos, 3 anos, quando o Valete lançou uma música, Um videoclipe. que aquilo foi, gente, é arte, é música, É ficção. é As pessoas. ficção. E eu depois me pensar, caramba, se alguém pegasse nos meus livros e fizesse isto que estão a fazer com ele, como é que eu me sentiria? Porque na arte nós podemos falar do que quisermos, da forma como quisermos, não quer dizer que a pessoa que assina pensa assim. E há muito essa ideia. Mas eu acredito que isso é ignorância. E na Eu escola. gosto da ignorância. Pois é. E tem de haver educação. E as pessoas têm de aprender o que é a ficção. Por favor, têm de aprender que aquilo é ficção. O Quentin Tarantino tem o direito de escrever e de pôr na tela um filme onde ele acha que uma mulher a ser esquartejada tem algum tipo de... é a visão dele, não sei se vocês estão a entender. Sim. Toda a gente tem o direito de... eu já escrevi várias coisas e tenho histórias escritas. Há lá coisas que a maioria das pessoas não ia entender e ia pensar que eu era um psicopata. Mas eu não sou um psicopata. Eu simplesmente tive uma visão de uma cena que achei que ia ter ali um... É o teu escape. Exatamente, é isso. E as pessoas, não sei como é que ficam tão ofendidas com aquilo que não é real. Certo. E depois nós temos que separar também, que é uma coisa que eu não fazia antes, mas depois houve uma situação em concreto que passei a fazer, separar o criador do trabalho. Tem de ser. Eu adoro o Woody Allen com os filmes dele. Depois quando saía aquela bomba e eu, caramba, e agora? Vou deixar de ver os filmes dele? Não, Valentina, não. porquê que vais deixar de ver os filmes dele? Mas há um bocadinho Ainda bem que falaste sobre isso também é extremamente importante. Se calhar o que se fala muito do cair nos extremismos. Sim. E que depois também é difícil de gerir e acaba às vezes por denegrir certos movimentos que são bonitos, que não têm nada a ver com aquilo que depois se torna e se propaganda. Porque as pessoas realmente caem neste... É verdade. Que acaba por ser absurdo. O extremismo acaba por cair no absurdo. Seja no que for. E tentar apagar coisas ou tentar impedir pessoas de fazerem o seu trabalho. Eu sou totalmente contra isso. Claro que há situações que... exceções Sim, que um padre que abusa sexualmente. Não estou a falar disso. Não, só para as pessoas perceberem. Tem de se afastar e tem de ser preso e tem de sofrer as consequências. Mas agora, um criador qualquer que está a passar por cometer um crime, ele que compra a sua pena, mas continua a produzir arte e o que já foi está feito e continuamos a ver, e se gostamos fixe e está tudo bem. É como, imagina o Michael Jackson agora, as músicas dele serem completamente bloqueadas em tudo. Agora não, há uns anos atrás serem bloqueadas. Não estás a par? Aquela cena que... Sim, mas isso nunca foi comprovado. Sim, mas só o facto por exemplo, de estar envolvido... O R. Kelly, vocês estão a par de... Quem é o R. Kelly? Aquele canto I believe I can fly. Pronto, ele foi mesmo provado extremamente violento com as relações que tinha. Não sei se isso foi recentemente, mas por acaso agora fez-me um clique que vi uma coisa agora recente. Sim, e foi provado, ele violava as relações dele e fazia coisas extremamente degradantes. E de vez em quando há música eu fico não cantes, Valentina, mas não, canta tipo ok. Sim, a música é boa, não vai deixar de ser boa. Pois é. Também tem a ver com educação também. Sim, e com as nossas próprias desconstruções que vamos fazendo. Bem, estamos com quanto tempo? Estamos com quase 2 horas. O maior podcast de sempre. Não, o maior foi com a Maria.
Maria e eu. Minha voz está a desaparecer, não? Era duas pessoas convidadas. Bem, Valentina, esta é a tua oportunidade para divulgar tudo aquilo que vai acontecer na tua vida nos próximos tempos. Ok. Não Assim, curto. muito rapidamente, estarei nas feiras do livro do Funchal e Boa. de Machique. Não me perguntem datas que eu não sei de cor. Depois eu posso No teu divulgar no Instagram. Instagram. Perguntam. E também estarei na Feira do Livro de Lisboa em junho. Portanto, vão ser meses para divulgar o livro ao máximo, tentar vendê-lo e tentar fazê-lo chegar a uma próxima edição, Pois é. porque é o meu próximo objetivo. Vamos ver se chego lá. Boa, vamos fazer por isso. E. Exato. Boa, calma, espera. Ui. Deixa-me só dizer que quem quiser comprar o teu livro, onde é que pode comprar? FNAC, Bertrand, seja em loja física ou online, Wook, esses sítios normais, estáveis. Comprem. Já sabem. Comprem e abusem do Comprem. livro da Está agora. Está com muitas promoções agora, aproveitem. Boa. Mais coisinhas. Giveaway. O que é que vai acontecer, Valentina? Queres falar sobre isso ou não? Falando. Posso falar então? Mesmo. Eu trouxe aqui um livro para os seguidores aqui do podcast Boa. tentarem a sua sorte. E então basta seguir a página. Sim, a nossa página. E a mim já agora. Claro. Valentina Reuter. E depois vocês decidem como é que fazem Eu acho que fazer. Sara, nós gostamos sempre de fazer qualquer coisa criativa no meio disso, mas depois vamos falar contigo, se Ok, calhar tu vais tá ter bem, uma boa sugestão bem, para, tá para bem, nós tá bem. nesse sentido. Tá Eu bem. vou ser sincero, eu odeio sorteios. Pois, Odeio é um sorteios. bocado ingrato, O que fizemos da não é? última vez foi uma mais frase. criativa, frase de engate mais criativa, Ok. e se tivessem seguido os passos de seguir aquelas Sim, contas sim, e tal, sim. ganhavam. E depois- Ok, então eu vou pensar numa Sim, para numa todos. pergunta, qualquer coisa sobre o livro e lança-se isso. Ou pode ser, imagina, o que é que a pessoa era capaz de fazer para obter o teu livro? Olha, boa. Olha, Ok, pode olha, ser. boa. Está feito. Não vale homicídios. Sim. Pá, sejam Tu- só criativos. Tudo que não seja Sim. legal. Sim, boa. Seja- Seja ilegal, mas inofensivo. Pronto, Vá. pode ser, está bem. Só é legal se foste descoberta. Sim, também tem. É verdade. Há imensos políticos que. Bem, pessoas já sabem, código. Ih, com caraças. Código masturbador virtual. Ainda tem alguns produtos, não tem, Filipe? Tem. É só contactarem o masturbador virtual, ou se quiserem comprar online na página da Sex and Shop, também podem comprar e usam o cupão para terem 10% de desconto, excepto nos preservativos. Obrigada, Valentina. Obrigada, eu Muito gostei muito destas duas. Não sequer passaram 2 horas. Pois não. O tempo voa. Fiz. Gostei imenso de Obrigada. falar contigo, E Valentina. sucesso para vocês também, que merecem. Obrigada. Obrigado. E é isso. E masturbem-se. Masturbem-se, pessoas já sabem. E leiam muito. Exato. Sim, masturbem-se. E Não ao mesmo tempo, que é estranho, mas. Quer dizer, Eh, depende do livro. Depende do livro. Não. O que eu ia dizer é que já tive com raparigas que tinham fetiches extremamente estranhos. Ai, pensei que ias perguntar Em relação à arte. Já te masturbaste a ler? Já. Pronto. Já. Por que não? Há livros muito bons para isso. Ah, Fica para sim, outra claro. Sempre que é impossível estares a ler, sei lá, um Harry Não, Potter, Não ia estar a ler. Exato, não. um Wingardium Leviosa. Livros, livros de conteúdo erótico. Sim, claro. E há muito bons livros. E até digo mais, os livros são melhores que os filmes. Sim, Porque tu imaginas. E não tens ali consigo fazer imagens. isso. Pois, não Eu acho que consegues. vocês têm um poder, vocês mulheres têm um poder, é que são todas, que é, são capazes só, imagina, estão sozinhas, na sua paz, sem nada, fecham os olhos, Então, se trocares tipo mensagens de teor erótico, não consegues imaginar o que a pessoa está a dizer. sim, e consigo. É a mas- mesma coisa. Mas tens de estar em contato com. Tem de haver, eu acho que tá bem, tá estás bem. a perceber? Tens que ter intimidade já com a pessoa, é isso? um estímulo externo. tem um estímulo externo, algo que eu não consigo controlar, por exemplo, a minha própria imaginação é controle, e não consigo, sozinho, masturbar-me, sem um hardware, sem um... Ok, estou a perceber. Isso é mau, é uma cena Não que eu... conte, Que eu lamento. não, mas é verdade. E é um problema que muitos homens têm. É um treino. Tens de começar a treinar. Pois é, mas também se calhar não é algo que... Olha, imagina, que horas são? São 8 horas, eu vou Trabalho de treinar. Trabalho de casa, Pode simplesmente não ser a tua cena. Exato.
Pois, mas afeta-me. Também pode não ser a cena de todas as mulheres. Eu não sei se todas as mulheres que têm capacidade de visualizar e ter esse momento a sós. Vocês têm uma vantagem que é: vocês não receberam aquela toxicidade toda do porno. Também é verdade. E nós, infelizmente, Verdade. por ignorância, Já tem aí as imagens todas na cabeça. e essa merda, pelo menos afetou-me durante bastante tempo. Agora já não tanto. Mas houve uma altura que eu não conseguia ficar ereto com raparigas. Extremamente grave. Também teve a ver um pouco com a quarentena, que eu fiquei fechado em casa. Mas devia ser ao contrário, não. O que aconteceu foi, também eu tive uma relação de bastantes anos que falhou. Ok. E o facto de estar Sim, destruído sim, psicologicamente, sim. entrei ali numa. e afetou-me bastante. E hoje em dia não vejo como estímulo, boa, estimulador, mas vejo que a minha namorada é só para rir. Só para rir, é tipo a piada, desculpa. Sim, há coisas que são um mesmo bocado. para rir. Desculpa, a cena clássica da rapariga que vai tirar a roupa da máquina e fica presa e diz: Oh meu Deus! Tens razão. Desculpa, e eu parto-me a rir. Yeah. Sim. Bem, desculpem Mas já pessoas estamos por este aqui desabafo. não sei. São os Eh, extras. Especial. Vamos fazer um. Pessoas sejam felizes. Adiós.